Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live. Boa noite, todo mundo que está entrando. Boa noite, Camila. Nossa convidada da noite já está aqui na live. Olá! Olá, tá tudo bem contigo? Ótimo! Boa noite, Andressa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos que nos ouvem. Então, pessoal, nós vamos começar a nossa live. Vou até fixar aqui o comentário, o tema da live para quem for chegando saber qual é o tema. Pronto. Então, gente, vamos começar nos apresentando, tá? E depois entraremos no assunto propriamente dito da live. Eu vou começar, depois a Andressa vai se apresentar. Então, meu nome é Larissa Rocha, sou terapeuta de mulheres, mentorada pelo Dr. Jorge Rodrigues. Atendo mais mulheres com foco de restauração de casamentos. Sou casada, sou cristã protestante e estamos aí nessa empreitada de ajudar essas mulheres a restaurarem os seus matrimônios. Muito bem, Lari. Pessoal, eu sou Andressa Oliveira, sou terapeuta de mulheres também, mentorado do Jorge Rodrigues. Estou aqui um pouquinho longe, sou de Rondônia. Não sei como é que tá o clima aí para vocês, mas aqui estamos com muita fumaça, né? Não sei se é geral no Brasil inteiro, mas estamos aqui com um ar bem poluído de fumaça. Gente, então eu sou terapeuta de casais, atuo também ajudando aí mulheres no processo de restauração de casamento, atuando também na parte da feminilidade, né? Fazer com que as mulheres se tornem cada vez mais femininas, né? Que elas possam ali entender o seu papel dentro do relacionamento e deixar também que o marido possa exercer o dele, né? Porque hoje os grandes conflitos surgem muito dessa necessidade. E sou casada há 10 anos, atualmente estou em processo também de restauração. Então, o meu objetivo, né, de vida, depois de ter passado pelo processo também, estar passando, é ajudar mulheres, né, ou homens também que estejam vivenciando esse processo que é desafiador, não é fácil, né, e a gente precisa de ajuda, precisa de pessoas, né, Larissa, para nos ajudar nesse processo. Sim, exatamente. É um prazer estar aqui contigo, Andressa, e vamos começar com o tema da nossa live. Antes, eu gostaria de contextualizar um pouquinho. Nós vamos falar sobre como viver a restauração pessoal após um divórcio. Então, vamos contextualizar um pouco do que acontece antes de chegar nesse ponto. Então, o que acontece? A mulher, ela conhece aquele rapaz, os dois se apaixonam, começam a namorar, o relacionamento vai ficando cada vez mais intenso, eles decidem que querem se casar e construir uma família. E aí se casam, a vida a dois, cheia de desafios, os desafios começam a acontecer, começa a aumentar, e com o passar do tempo, as coisas vão se esfriando, vão acontecendo por diversos motivos, né? Esse casal ele vai se distanciando, muitas vezes com os problemas financeiros, chegada dos filhos, várias coisas que não vão sendo ajustadas e que acaba chegando num nível em que eles decidem que o melhor é a separação. Em muitos casos, tem a questão de ter outra pessoa, né? De ter um amante ou algo nesse sentido, outro homem ou outra mulher. E decide-se que o melhor naquele momento é a separação
e depois de separados, muitas vezes em casos diferentes, decide que quer o divórcio. E aí, para muitas mulheres, esse é um momento assim, um dos mais desafiadores, porque ao se deparar com essa situação, ela acha que o pedido de divórcio e depois, consequentemente, a assinatura, né, de fato, finalizar esse processo de divórcio, é o fim, que o casamento chegou ao fim e que não tem mais solução. E é nesse momento que a gente chega, e é nesse momento que a gente quer falar, divórcio já assinados, separados, em casos diferentes. E aí, como viver a restauração pessoal nesse momento? E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para a Andressa é: aconteceu isso tudo, e aí o cônjuge que está fora de casa pede o divórcio. Como proceder com essa situação? O que fazer? Bom, primeiramente, eu também sou cristã, assim como a Larissa, né? Nós precisamos entender aqui que nós somos terapeutas cristãs e que nós valorizamos a família, valorizamos o casamento, entendemos a importância que isso tem para a sociedade e entendendo também que nós, enquanto cristãos dentro desse mundo, a gente precisa entender a importância do casamento e entender aquilo que a palavra diz sobre ele, né? A palavra diz, né, que os dois se casam, se tornam uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separa. Então, ainda que você tenha assinado o divórcio, né, que a gente fala que é só um papel, que ele não muda nada, no mundo espiritual ele não existe, vocês são uma só carne. Independente se o marido esteja com outra pessoa, se esteja fora de casa sozinho, enfim. Então, esse momento é um momento muito delicado, né? Geralmente existe ali muitas emoções afloradas, né? Muito desespero, né? A gente fica ali sem saber o que fazer. E o que a gente observa muito, Larissa? Geralmente nas pacientes que nós acompanhamos, o que a gente indica? Entendendo que nós somos, né, corpo, alma e espírito, a primeira coisa é olhar para nós e cuidar de nós. Não no sentido egoísta, né, da palavra, mas de fato, olhar para você, a primeira coisa, entendendo que qual que foi a sua contribuição, né, para que esse casamento chegasse ao fim. Às vezes a gente se depara com pessoas que estão ali num posicionamento tão egoísta que eu olho tanto para o outro, mas eu não olho para as minhas atitudes. O que será que eu fiz ou deixei de fazer para que aquele casamento acabasse? Né? A primeira coisa é essa reflexão, porque quando eu olho para o outro, eu não mudo a mim mesmo, né? E nós não mudamos ninguém, né? Nós mudamos a nós e o outro, através da nossa mudança, ele vai sendo constrangido em amor para mudar também. Então, a primeira coisa é entendendo que o amor é uma decisão, né, que ele é o próprio Cristo dentro do casamento, a gente precisa ter essa visão de que o amor é uma decisão e a importância do casamento. E olhando para tudo isso, olhando para o nosso corpo, é cuidar de nós, né, do nosso corpo, nos tornar fortes, né, no sentido assim, cuidar do corpo, atividade física, buscar um atendimento terapêutico, entender muito bem qual é a sua fórmula de voz, o que é isso. Quem são as pessoas que estão ali à sua volta, né, que estão te acompanhando nesse processo. Muitas vezes é preciso se afastar de pessoas que às vezes estão ali te aconselhando errado, ou que às vezes não entende esse momento que você está vivendo, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade hoje que casamento ele é descartável, né? Então não deu certo aqui, eu vou lá, arrumo outro e tá tudo bem. E na verdade a gente sabe que não está tudo bem, né? Enquanto a gente não olhar para isso e não consertar ali o casamento, as pessoas vão só mudar né, de cônjuge e não vai resolver nada. Então, a primeira coisa é olhar isso, a questão do nosso corpo, cuidar, né, do nosso corpo. A questão da vida também espiritual, a vida interior é muito importante, né? Que a pessoa se conecte com Deus, que ela possa ali viver uma aproximação, oração, jejum, né? E se entregar realmente para esse processo, porque Deus, a gente fala, Deus é o principal interessado, né?
situação, que essa família se reconstitui. Então, esses passos. E depois olhar, principalmente, para o seu ambiente, né, do seu lar, enquanto mulher, né, olhar ali como que está hoje a minha casa, né, o que que eu posso melhorar. Eu faço hoje uma mesa posta, né, para servir minha família. Eu tenho plantinhas na minha casa. Como que é o ambiente do meu lar? Ele é um ambiente aconchegante ou é tudo muito prático, né? Que não tem aquela sensibilidade, porque a mulher ela precisa passar isso, né? Ela tem esse papel, né? De gestar, de transformar o lar. Então eu vejo que em resumo seria muito isso, um pouco de cada uma dessas coisas. Sim. E é muito importante essa parte que você fala de cuidar do corpo, porque assim, muitas mulheres que eu acompanho, que eu vejo, né, o caso, acabam caindo em depressão, acabam caindo em ansiedade extrema e acreditam que a vida acabou a partir daquilo. E se não houver esse cuidado, como você falou, não é um autocuidado egoísta de eu primeiro, não é nessa questão. Mas é no sentido de, para você travar uma batalha, você precisa estar preparada para aquilo. Então, primeiramente, ver essa parte do corpo, se cuidar, fazer exames regulares, cuidar também da alimentação, da atividade física, porque, de uma certa forma, você, digamos, uma mulher que ela assinou o divórcio, mas ainda quer restaurar o casamento, você vai lutar por essa restauração, mas a vida vai precisar continuar. E quando esse homem olhar para trás e ele te ver, ele não pode ver que você ficou estagnada. Ele precisa ver que você mudou, que você continuou caminhando. Então é muito importante ter também essa visão. E como você falou também da parte espiritual, que também vai ser fundamental nesse processo. Outra coisa dessa que eu queria te perguntar, que muitas mulheres acabam ficando em dúvida. Se esse cônjuge que está fora de casa, que pediu o divórcio, ela vai dizer que vai assinar ou vai resistir a assinar? Então, Lari, o que a gente recomenda, né? Tem respostas que é só o Espírito Santo mesmo que vai dar para cada pessoa, né? Existem ali cenários e cenários. Eu creio que o processo terapêutico ele ajuda muito nesse sentido de entender e orientar a pessoa pelo melhor caminho, porque né, existe ali os temperamentos, existe cada situação é uma situação. Mas assim, o que geralmente a gente orienta? Oração, né? Entendendo que o divórcio ele não é o fim, que ele é apenas um papel, né? O quanto você ficar ali resistindo em assinar ou não, se isso vai trazer ali mais conflito, confusão com o seu cônjuge que está fora de casa, o melhor caminho é assinar, né? Mas isso é muito, muito de cada pessoa. Tem pessoas que passam pelo processo e que não assinam, né? Não chega a ter divórcio. Tem pessoas que assinam e restauram do mesmo jeito, né? Acabam se casando de novo. Então é muito particular de cada um e eu diria que, né, que seria importante a pessoa fazer um propósito ali com Deus mesmo, de jejum e oração, e perguntar para o Senhor o que que Ele quer que ela faça. Porque ficar criando embate também, às vezes passa a impressão assim de que a mulher não mudou o comportamento, né? Que ela quer estar no controle. Então é avaliar muito cada caso, sabe? E é justamente nesse momento aí que a presença de um terapeuta vai ser fundamental. Por quê? Os seus familiares, eles vão achar assim, poxa, minha filha, irmã, enfim, está sofrendo. Não, tem que ir lá e assinar mesmo. Você é nova, você é bonita, você vai conseguir outra pessoa. É o que muitas mulheres acabam ouvindo. Colegas de trabalho, amigas que não têm conhecimento, vão falar a mesma coisa. Não, você não foi criada para sofrer, não. Assine, você é nova, você vai arrumar outra pessoa. Então, é algo que de fato, é um momento que de fato vai precisar de uma pessoa para lhe orientar a tomar a decisão, a melhor decisão possível. E como você falou, também o papel da oração vai ser fundamental nesse momento também. A outra pergunta que eu queria te fazer é: o divórcio
ele é um ponto final no casamento? Não, não é. Não é. Para quem está vivendo isso, né? Não é o ponto final. A gente acompanha muitas pessoas e vê muitos testemunhos, né, lá, graças a Deus. É, e por incrível que pareça, né, quando existe ali o desejo da restauração, quando existe um processo de divórcio em que apenas um dos cônjuges queiram, né, não precisa ser os dois, basta que um esteja ali posicionado em oração, né, para que ele alcance o outro. A gente vê assim, testemunhos que os casais comentam que o casamento se tornou muito melhor do que era antes. Então, o que eu diria? É uma jornada de amadurecimento. O casamento ele é uma vocação, né? E quando eu faço esse processo de olhar para mim, quando há o divórcio, né, e de entender os meus comportamentos e mudar, buscar por mudança, consequentemente, na restauração, eu vou ser uma pessoa diferente, né? E o meu cônjuge ele vai mudar através da minha mudança. Agora, se eu vivo o processo, o divórcio, né? E olho sempre para o outro, né? Me torno ali egoísta, assim, uma pessoa, né? Então, consequentemente, eu não vou mudar. Eu vou só ali repetir os padrões, né? Se eu for ter um outro relacionamento, eu vou acabar repetindo ali os padrões. Então, não é o fim, né? Então, não desistam. Se você que está aqui hoje nos ouvindo, né, tendo assinado ou não o divórcio, esteja já separado de corpos, não é o fim. Né? Existe ali uma saída e existe um Deus, né, que é um Deus de famílias. Sim, com certeza. E assim, ultimamente o divórcio se tornou algo muito banal, até mesmo no ambiente da igreja, né, que nós convivemos. Sim, E muitas infelizmente. pessoas utilizam aquela justificativa de que quando há a traição, quando há adultério, que a Bíblia fala que pode divorciar. Porém, assim como utilizam esse trecho e pegam uma tradução que dá a entender isso, tem outras palavras na Bíblia que deixam muito claro que Jesus fala que odeia o divórcio, que Deus fala que odeia o divórcio, que não é a vontade dele e que o que Deus uniu, o homem não separa. E várias outras palavras que falam sobre o adultério, que condenam sobre isso. Então, assim, para mim é muito claro que o que Deus quer é a restauração. O que Deus quer, de fato, é essa família unida, esse casamento restaurado. Porque muitas mulheres acabam ficando com essa dúvida: será que o meu caso é vontade de Deus que eu restaure? E aí fica com esse impasse, sem saber se luta, se não, e muitas vezes se deixa abater pelas circunstâncias de ver o cônjuge com outra pessoa, ou de ouvir palavras muito duras, porque quando os cônjuges estão fora de casa, são palavras duras, de desprezo, e aí muitas mulheres acabam não sabendo dividir isso, sabe? De entender que aquilo ali é um egoísmo, e de que ainda assim há solução e de que ainda assim há esperança. É muito desafiador, eu sei que é uma dor que é real, mas há esperança. Sim, a esperança. Infelizmente, né, o nosso meio evangélico, eu vim da Igreja Católica, hoje eu sou protestante, mas eu conheço a doutrina da Igreja Católica, né? E eu me casei na Igreja Católica, então assim, existe ali uma diferença de tempo, né, entre uma doutrina e outra, mas a Bíblia ela é muito clara, né? E às vezes essa questão da dúvida, né? Será que Deus vai fazer no meu? Eu não recebi nenhuma profecia, né? Ninguém nunca me falou nada, mas existe a promessa lá na palavra, né? Que Deus é o Deus de divórcio, que Ele é um Deus de família, que bendita seja, né? Todas as famílias da terra. Então, é, muitas das vezes o que nós, né, precisamos trabalhar é a questão da nossa fé, né? É o quanto eu olho, vivo, né, por meio daquilo, não por vista, mas pelas promessas que Deus tem nas nossas vidas, né? Ainda que existam circunstâncias contrárias, né? Se nós vivemos por fé, essas circunstâncias elas não podem nos abalar, né? Ah, mas o que ele está me falando? Ele me fala, não dê ouvidos, né? Uma pessoa totalmente egoísta. É como se o seu cônjuge
estivesse, né, com uma doença, com câncer, com, né, ele está doente de egoísmo, né? Então, muitas das vezes não dá para aquilo que ele fala e também não dá ouvido às vozes, né, à família, como você citou. Porque a sua família, ela vê você sofrendo, ela não quer que você sofra, mas eles não entendem o contexto espiritual, a importância disso. E se você foi colocada nesse processo, né, de restauração, é porque existe um propósito de Deus, né, para todas essas coisas, né? Com certeza. E outra coisa que, como você falou, dessas vozes, muitas vezes são vozes que é o próprio inimigo que usa para poder te matar. E algo que pode ajudar bastante nesse sentido é renovar os seus pensamentos. É renovar os seus pensamentos e sempre que vier a vontade de desistir, sempre que vier o desânimo, lembrar das promessas, como a Andressa falou, das promessas que Deus tem na Bíblia para as famílias, do quanto que ele ama as famílias e que Deus uniu, o homem não vai separar. Eu sei que é muito desafiador, eu acompanho os pacientes, eu vejo principalmente as fases das oscilações, fases em que se ouve palavras muito duras e que a vontade de desistir vem, os dias que são mais difíceis que outros, mas assim, eu quero lembrar a todo momento que há esperança. E a outra pergunta que eu queria te fazer é: o que fazer enquanto a restauração ainda não acontecer? Essa mulher que já assinou o divórcio, está vivendo a restauração pessoal, o que ela pode fazer enquanto que essa restauração do casamento dela ainda não aconteceu? Olha, o que eu penso, né? Como nós falamos, cuidar do corpo, cuidar do intelecto, né? Assim, nós, enquanto seres humanos, a gente não estuda, a gente estuda para trabalhar, né? O profissional, mas quando a gente trata de casamento, de filhos, de vida a dois, raramente a gente estuda sobre isso para saber como fazer, qual é o certo a fazer. A gente vai muitas das vezes para um casamento com aquilo que a gente sabe, né, empiricamente. Os nossos pais fizeram, os nossos avós, e nem sempre é o que é correto. Então, o que fazer? Buscar, assim, autoconhecimento, principalmente, o processo terapêutico, essas formações, né, de como ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, como ter a sabedoria, né, como ser feminina, como que eu vou cuidar ali do meu lar, o que eu posso fazer, né, dentro desse tempo ali. Tem mulheres que fazem a pós-graduação, fazem cursos, né, muda de emprego. O que você não pode fazer é se prostrar mesmo e ficar ali diante da tristeza, né, parar a sua vida. Eu escutei um testemunho dias atrás, onde um marido que voltou para casa falou, né, que ele só voltou para dentro de casa porque ele olhou para trás e viu a mulher dele posicionada, né, ali na decisão dela, e ele viu alguém que continua a viver, né? Porque ele era colérico, ele disse: se eu olhasse para trás e visse alguém ali implorando por mim, se humilhando, depressivo, ele não teria voltado. Então, é, é você pensar assim: como que o meu esposo, como que eu vou receber ele? Eu tenho uma promessa, como que eu vou me preparar para isso, né? Uhum. Foi o testemunho da Aline e do Moisés, não foi? Eu acredito que sim. Eu vi Da que a Carla postou, né? isso, eu também vi aquele testemunho assim muito interessante. E essa frase, justamente que você citou, que ele falou, foi algo que me marcou muito. Ele olhou para trás e não viu ela se fazendo de coitada, e não viu ela se arrastando e nem implorando para que ele voltasse, não. Ele olhou para trás e viu uma mulher mais bonita, mais que buscou conhecimento, que buscou melhorar em todos os aspectos. Então, é entender que se a restauração ainda não aconteceu, é porque Deus tem mais coisas para trabalhar em você. E isso é um ponto também muito interessante, porque muitas vezes a gente quer receber um milagre, quer receber aquela bênção que Deus tem e que já foi prometida, porém,
não entendemos que se aquela bênção vier antes do momento certo, tudo pode dar errado. Como alguns casos que a gente conhece de cônjuges que voltaram para casa, mas acabou saindo de novo porque tudo ficou ruim novamente, a pessoa que estava em casa não teve sabedoria, não tinha mudado de fato. Então, assim, é entender que enquanto a restauração do casamento não acontece, tem mais coisas para restaurar ali. E outra coisa, esses dias eu assisti um vídeo que falava sobre aquele cego que Jesus curou e que ele fez lodo, que ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego. E aí, algo que me chamou muita atenção da pessoa que falava sobre essa passagem era que Deus usou aquilo que mais ele recebia, porque os deficientes naquela época eram desprezados e recebiam muito essa questão do cuspe. Quem passava desprezava eles e cuspia. E aí Jesus usou aquilo justamente que era o motivo que mais ele era humilhado para que ele recebesse o milagre. E que ainda assim ele precisava ir lá no tanque de Siloé para poder lavar os olhos. Ou seja, precisou de fé e também de atitude. Precisou que ele tomasse uma posição também. Então, isso eu também achei muito interessante. E eu percebi que está totalmente ligado com esse processo de restauração de casamento. Porque toda restauração de casamento é um milagre de Deus. Sim. Nós, terapeutas, estamos ali para poder segurar na mão, para mostrar o caminho certo, para auxiliar da melhor forma possível. Mas quem de fato faz é Deus. É um milagre. Então, para esse milagre acontecer, é preciso ter fé, acreditar que é possível, sim, que Jesus pode fazer esse milagre, e também a atitude. E o que é que seria essa atitude? É a mudança, é entender que, mesmo que o seu cônjuge tenha saído de casa, mesmo que ele tenha tomado a iniciativa de assinar o divórcio, você também teve parcelas de erro, de uma certa forma, responsabilidade nisso que aconteceu. Então, é ter essa humildade e procurar ir melhorando enquanto que a restauração do casamento ainda não acontece. Exatamente. E trazendo isso que você falou do sexo, do Bartimeu, quando Jesus pergunta para ele assim, o que que ele quer, o que que ele quer, né? Ele fala assim, estou aqui há não sei quanto tempo, ninguém me deixa ir até o poço. Então vejam que às vezes é a postura, né, de muitas mulheres que estão em restauração. Deus está perguntando o que que você quer que eu faça e a pessoa está olhando para o outro, né? No sentido assim, Deus está perguntando ali, né? O que você quer que eu faça? E a pessoa está sempre ali no vitimismo, olhando para o outro. Então, Deus não vai entregar um milagre, né, para você, para que o nome dele não seja glorificado, né? Ele precisa ali dar glória para ele. Então, ele não vai te entregar se você não estiver devidamente preparado para isso, né? Ele precisa ali que você esteja totalmente preparado. E por isso que às vezes o tempo, né, ele é doloroso, ele é complicado ter o tempo. A gente fala muitas das vezes assim, a pessoa fala, né? Tô cansada, então descansa, não desiste, é diferente, né? Às vezes a batalha é árdua mesmo, mas o segredo é não desistir. A única coisa que vai impedir de não acontecer o seu milagre é a sua fé. Se você tiver fé, né, a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, né, mudar de um lado para o outro. Então, imagine que um Deus, né, que ressuscitou lá, fez tantos milagres, né, que curou a filha de Jairo, é o mesmo Deus de hoje. Não mudou, é o mesmo Deus de hoje, vai ser eternamente. Então, a única coisa que nos impede de acessar o milagre é a nossa fé mesmo, é não acreditar. E como você falou no início, ele usa muito, né, na nossa mente, a nossa batalha de fato é na mente. E por isso que uma pessoa que está lutando por restauração, ela precisa conhecer a palavra, ela precisa ali estar sempre entendendo quais são as promessas que Deus tem para ela, né, entendendo a identidade dela em Cristo e estar sempre meditando na palavra. Porque constantemente o inimigo ele vai jogando setas ali, ele usa as pessoas para falar muitas vezes coisas que desagradam, né? Então é muito importante essa questão da vida interior, né? Dessa aproximação de Deus, de você ter uma direção espiritual
espiritual, né? Se você é católico, né? Confessar ali com o padre, conversar com o pastor, enfim, é você ter essa prática constante para que você se fortaleça espiritualmente, né? Porque é uma batalha, não é contra o seu esposo, né? De fato, é contra o próprio inimigo. E às vezes é muito a gente precisa muito pedir a Deus para ter discernimento espiritual, porque é uma batalha espiritual. Então, as suas armas, elas são espirituais, né? A gente precisa ter esse entendimento. Fizeram uma pergunta aqui agora há pouco, assim, é melhor não mandar mensagem? Aconteceu comigo. Então, assim, essa questão vai variar bastante, porque cada caso é um caso. Muitas vezes, alguns casais, ou no período da separação, ou após o divórcio, acabam não tendo contato. E aí, esse processo dificulta um pouco mais. Porém, a sua oração, ela pode chegar até lá. Então, se não está tendo contato, se está em contato zero, se foi bloqueado em todas as redes sociais, você ainda pode orar, que é o principal, que é a arma principal que você tem para lutar nessa batalha. Mas, se você já tem contato, se conversa sobre os filhos ou se conversa sobre outras situações, pode sim, de vez em quando, conversar. Mas sempre lembrando que são conversas leves. Nada de mandar lição de moral, nem pregação, nem um vídeo falando sobre o erro que ele cometeu, porque isso vai afastar cada vez mais ele de você. O que você pode fazer é conversar sobre alguma coisa leve, viu algum meme assim, depois de alguns dias conversando, viu um meme que lembrou dele, vai lá e envia, coisas assim nesse sentido. Sempre na leveza, porque vai acontecer uma reaproximação e depois as coisas vão se estreitando mais e aí vai melhorando essa situação. Mas assim, se tiver a oportunidade de conversar, nunca é para brigar, nunca é para falar sobre os erros que cometeu. E outra coisa que eu queria falar, já próximo, né, de finalizarmos, é que, assim, muitas mulheres ficam, como que eu vou restaurar o meu casamento se a outra pessoa não quer? É possível restaurar sozinha? O divórcio já está assinado, ele está com outra pessoa, mas eu quero te lembrar que, como a gente falou agora há pouco, como a Andressa falou, o divórcio é só um papel. Você permanece sendo uma só carne com esse homem. Então, sendo uma só carne, você orando e você querendo, isso vai chegar ao coração dele em algum momento. Então, é de fato oração, e enquanto isso acontece, a vida vai acontecendo. Sempre lembrar disso. É orando, pedindo a Deus, se transformando, procurando entender onde você errou e seguindo com o seu trabalho, procurando novos hobbies, conhecendo amigas que de fato vão te ajudar nesse processo, pessoas da igreja, enfim, mas sempre evitando contar muito, porque como a gente falou agora há pouco, hoje em dia o divórcio é algo muito comum e é banal, e muitas pessoas não entendem quem quer restaurar. Deixa eu Sim. ver aqui o que falou. Sim, porque é muito mais fácil, né, Larissa? Eu desisti, né? Porque dói menos, né? Assim, digamos, não é doloroso, eu vou lá, arrumo outra pessoa e tá tudo bem. Mas tendo em vista que nós vivemos aqui, né? Somos cristãos, estamos vivendo nessa terra, mas pensando que existe uma eternidade, né? Você precisa pensar assim, na hora que chegar lá no grande dia, o Senhor te perguntar assim, quais foram as suas obras e a sua família, o seu esposo. Então a gente precisa entender que estamos vivendo no mundo, mas não somos do mundo. E precisamos entender que existe, né, o pecado, existe o céu e o inferno, e as nossas escolhas diárias, né, independente de qual seja, vai ditar para onde a gente vai, né? Então, assim, é a sua parte. Você precisa ter essa decisão, decidir por isso todos os dias e lutar. A moça que havia falado sobre mandar mensagem, ela mandou aqui. Está tudo ok. Eu estraguei tudo. Estava tudo ok. Eu estraguei tudo mandando fotos da outra mulher e falando um monte. E questionando por que ele estava gastando. Agora não sei como voltar a falar. Então, querida, nesse caso, assim, o mais ideal agora é você esperar um pouco. Já que teve esse confronto, já que teve essa situação de desgaste,
é melhor você esperar um pouco. Enquanto isso, você vai orando e vai pedindo a Deus uma oportunidade para que você se reaproxime. Mas ciente de que essa postura de falar, de colocar tudo para fora e só ter consciência depois que fez, isso é algo que você vai precisar mudar também, que você vai precisar tratar. Isso é uma questão de autocontrole e é algo que você vai precisar trabalhar, a questão das virtudes, da paciência, de entender qual o momento certo de cada coisa. Mas assim, por enquanto é orar e pedir a Deus que surja uma oportunidade para que você consiga se reaproximar dele novamente. E o principal, né, Lari, pedir desculpas, né? Porque assim, todos nós erramos. Peça desculpas, fale, olha, me perdoa, né? Eu errei. Tem essa humildade. O outro ponto, né, sobre a OM, o OH. Gente, o que acontece? Essas pessoas, vocês precisam entender que elas não significam nada, que o seu foco não pode estar nessa pessoa. Porque, de repente, né, eu vejo tantas situações de pacientes que a OM ela é tirada assim de uma forma surpreendente por Deus, do nada, digamos, né? Então, assim, não foquem, o foco de vocês precisa estar na sua transformação pessoal, em como você pode se tornar uma melhor esposa para o seu marido. Se você ficar focando nessa pessoa, né, você vai se dispersar, né? Já basta, já existe ali tudo aquilo que o inimigo seta, né? Quando existe outra pessoa. Então, assim, tentem não ficar pensando, eu tenho rede social. Não olha a rede social, não fica buscando informação. Se alguém vier te falar, olha, não quero saber, muito obrigada. Então, a melhor coisa, existe aquela frase lá, né? Que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se você precisar fazer uma pausa de rede social, faça, né? Não fique ali vendo, porque não faz bem, né? Sim, com certeza. E acaba tirando do foco. E aí você vê uma foto dele sorrindo e acha que ele está bem, que está feliz. Mas assim, gente, não existe felicidade na mentira. Não existe felicidade no erro, no pecado. Tudo parece ser flores pelas fotos, pelas coisas que você fica sabendo. Porém, na realidade, ele está vivendo o inferno. E hoje eu estava assistindo também um testemunho que foi de um caso de restauração após divórcio e a esposa estava falando que muitas vezes ela estava bem e aí do nada dava uma tristeza, uma vontade de chorar. E aí ela citou que muitas vezes, como ela era ainda mesmo divorciada, uma só carne com ele estava vivendo o inferno lá do outro lado, e aí com a tristeza que ele estava sentindo lá, ela sentia de onde ela estava também. Então, muitas vezes parece que está tudo bem, que está tudo lindo fora de casa, que está curtindo, mas não. E não existe felicidade na mentira, não existe felicidade no erro, nem no engano, e muito menos no pecado, tá? E aí, Dessa, eu queria que a gente já se encaminhasse para o final. Gostaria que você desse uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo ao vivo e que vão assistir depois, para que estão nesse caso, né? Já assinaram o divórcio, mas ainda assim querem a restauração do seu casamento. Muito bem, Lari. Primeiro quero agradecer você pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, falar um pouquinho, né, do nosso trabalho e de Deus, né, de como o nosso Deus ele pode todas as coisas. E deixar um recado para as mulheres que estão aqui assistindo, né, que estão em busca de restauração ou que estão vivendo um divórcio, que ainda não entenderam, né, essa gama de emoções que existe. Dizer para vocês, não é o fim, que há esperança, né, que existe um Deus que pode transformar todas as coisas, né, existe um Deus que pode transformar todas as coisas. Então, não desista da família de vocês. Ele é o principal interessado. A gente vê tanto testemunho de casamento restaurado e sempre que você busque ajuda, não fique sofrendo só. Busque ajuda terapêutica, né? A gente tem a Larissa, temos eu. Então, não fique passando por esses processos sozinho, porque por que passar pelo processo sozinho se eu tenho pessoas que às vezes já iniciaram isso e existe método
correto, existem formas de agir, né? E essas pessoas são enviadas por Deus mesmo para nos ajudar, né? Então, não desista, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, você vai desistir e vai se tornar o quê? Um adúltero também, igual seu marido? Então, assim, pensem bem, né, em como vai ser a vida de vocês. Se eu desistir, se eu continuar, façam essa reflexão, né, para que vocês, principalmente se tiver filhos, né, porque existe ali um nível de responsabilidade grande, uma importância, né, de ter uma estrutura familiar para os filhos. Então, não desistam, né, conte conosco, e conte também com o Senhor, porque Ele não desistiu de nenhum de nós em nenhum momento. Sim, verdade. Então, gente, para finalizar, eu agradeço também pela Andressa ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui conosco sobre esse assunto tão importante. Eu espero que essa live possa impactar de forma muito positiva na vida das pessoas que assistiram ao vivo e das que vão assistir depois gravadas. Dizer que há esperança, como eu falei agora há pouco, há esperança. E muitas vezes nós não entendemos a forma que Deus trabalha. Mas a própria palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E isso quer dizer que cooperam para a nossa salvação. Então, muitas vezes, a luta que você está passando na restauração do seu casamento ou em qualquer outra área da sua vida é porque ele quer trabalhar em você algo que precisa ser transformado. Então, não corra em direção oposta a isso, porque muitas vezes é exatamente essa situação que vai te transformar em uma pessoa melhor e, consequentemente, cooperar para o seu bem e para a sua salvação. E outra coisa, você que porventura já assinou o divórcio e que desistiu e que acha que o seu cônjuge não vai mais voltar, que ele está feliz com a outra pessoa, fora de casa, enfim, tenta pensar também na salvação do seu marido. Porque se ele continuar no erro, se ele continuar no engano, ele vai para o inferno, e o inferno é real, gente. O mundo espiritual, ele é real. Essas investidas, tudo isso é real. Não esqueçam disso. E a luta, como a Andressa falou, não é contra o seu cônjuge. É, de fato, contra o inimigo das nossas almas, que querem nos ver, que quer nos ver da pior forma possível, que quer nos ver distantes de Deus, quer nos ver de uma certa forma com raiva do que Deus está fazendo, com aquele sentimento de meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? E muitas mulheres, quando se pegam nessa situação, acham que a situação delas é a pior de todas as pessoas. Mas assim, sempre procurem ver outros testemunhos, ver que é possível e, como a Andressa falou, buscar ajuda. E é para isso que estamos aqui. Estamos à disposição e nós queremos ajudar de fato. Nós tomamos isso como uma missão de salvar esses casamentos, mas no fim último, salvar essas almas. Fazer com que essas pessoas entendam que no mundo nós temos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu tudo isso. E que em nenhum momento nos foi prometido que nós não teríamos sofrimento. Mas o sofrimento ele é uma oportunidade de melhora nas nossas vidas. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, para finalizarmos a nossa live, tá? Agradeço a quem assistiu ao vivo e quem vai assistir depois. E é isso. Uma ótima noite para todos e tchau, desde até a próxima live. Obrigada, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.